Cara, Victor Von Doom, sem dúvida alguma, é o maior vilão já escrito pela Marvel. O cara faz o Thanos parecer uma piada, um simples incômodo passageiro do dia a dia. O homem é mais inteligente que o Tony Stark e, às vezes, chega a ser mais poderoso que o próprio Doutor Estranho em magia. E já foi citado que ele não é o Mago Supremo do Universo porque ele não quer. Ele tem preguiça ou não tem interesse. Então agora, tendo isso em sua mente, como você representaria esse cara nas telonas? Como você representaria Victor Von Doom nos cinemas? Bem, se fosse eu, como um fã ácido dele, eu escalaria ele como alguém um pouco maior, com um porte um pouco maior. Afinal, Victor sempre busca a perfeição, tanto mental quanto física. Então seu físico deve retratar isso também, deve passar isso também. Mas não pode ser muito grande, né? Não pode ser um The Rock, um Henry Cavill da vida. Só grande o bastante para ser digno de Doom. E o cara também tem que ser um ótimo ator, né? E também tem que ter uma voz um pouco mais grossa. Afinal, Victor Von Doom causa medo em seus inimigos apenas com sua voz. Então, após tudo isso que eu te falei, qual ator veio na sua mente? Eu garanto, eu aposto muito com vocês que não foi a porra do Robert Downey Jr., né? Que de uma forma quase que desrespeitosa, quase não, uma forma desrespeitosa, tanto com a sua história como Homem de Ferro, quanto com o próprio personagem do Victor Von Doom, foi escolhido para ser ele agora no UCM, agora já em 2026. Cara, hoje eu só vou teorizar algo que veio na minha cabeça assim, logo de cara, que eu vi que tinham escolhido ele, que tinham escolhido o Robert como ator que vai fazer o Doom. Essa teoria está longe de ser confirmada ainda, mas cara, se eu acertar, pra mim, sendo sincero, o CM vai ter morrido e eu só vou assistir pra trazer vídeo pra vocês, porque cara, por alegria minha, não. Você ferra com o Victor Von Doom, você ferra comigo. Não tem isso não. Quem me conhece sabe o quanto eu me importo com esse personagem e o que eu acho que eles vão ousar fazer vai ser a maior ofensa que eu já vi ao nome de Doom. Então normalmente eu faço uma brincadeirinha aqui, eu falo pra vocês escreverem, tipo, deixa o like, se inscreve, senão você vai ficar preso na Lativéria, algo assim. Mas hoje eu tô um pouco irritado, então vamos sem mais enrolação. Eu não consigo nem pensar em uma brincadeirinha assim. Então sem mais enrolação, bora lá direto ver o porquê eu acho que a Marvel e a Disney vão aniquilar o Victor Von Doom no CM nesses próximos anos. Bem, para começar, acho que para você entender bem o quão absurdo é o personagem do Victor Von Doom, caso você nunca tenha lido sobre ele ou só tenha visto ele nos filmes, por exemplo, você deveria ver esse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela para você antes de ver esse aqui, porque aí você vai ter um entendimento melhor do porquê eu tô tão revoltado com qualquer coisa errada que eles façam com o Doom. Mas bem, pra você que não tem paciência, ou pra você que já viu o Victor do Doom, ou já conhece o Doom pelo menos, cara, você sabe que o Victor Von Doom é um ser praticamente perfeito, certo? Ou pelo menos ele tenta ser. Ele se aprimora todo santo dia, de todos os sentidos possíveis. Seu conhecimento em magia, tecnologia, física, ciências, conhecimento em geral, na verdade, é praticamente inigualável, não só entre os humanos, mas sim entre todos os seres do universo. Ele se tornou um ser digno de ser considerado como o ser humano mais perigoso da Terra. Por mais de um ser, tá? Não é só pela SHIELD, não é só pela... Por muita gente, até por um tempo, o próprio Thanos já cagou de medo dele. Apenas com esforço, dedicação, talento e foco extremo. Extremo mesmo. Desejo por vingança e também por salvar aquela que ele ama. Cara, quando ele deixou de ser o Victor Von Doom e se tornou o Dr. Doom, ele até mesmo abandonou todas as fraquezas humanas, como o frio, o sentimento de frio, o sentimento de calor, dor até, se tornando assim um ser que eu tenho certeza absoluta que ninguém no universo Marvel deveria mexer se tiver um mínimo de neurônios no cérebro. Mas mano, o Dr. Doom é o cara que você chama pra lidar com um ser do nível do Beyonder, tá entendendo? Obviamente ele não é tão poderoso quanto o Beyonder, passa longe, né? Mas cara, ele vai vencer o Beyonder na estratégia, na inteligência, e pra ele vai ser outro dia, tá ligado? Ele é o cara que olha pra manopla do infinito e fala, ok, é uma perda de tempo, isso não vale o tempo de Doom. Esse é o cara, tá entendendo? E agora, partindo pra teoria, que sendo sincero eu já considero como verdade, me diga uma parada. Qual é uma das maiores regras ou estipulações muito bem usadas nos filmes da Marvel, principalmente nessa última fase até agora? A regra é que um ator que interpreta apenas um personagem
também interpreta as suas variantes, podendo até ter variantes interpretadas por outras pessoas, mas por via de regra, um ator interpreta a grande maioria das variantes. Por exemplo, o Loki. Tem atores lá, tem até um jacaré, mas tipo, tem outros atores que interpretam o Loki, mas por via de regra, 80% é o mesmo ator. O Kang também, o conselho inteiro dos Kangs eram feitos, pelo menos, pelo mesmo ator. Então, tendo isso em mente, o que vocês acham que vem na minha cabeça quando eu abro o celular e vejo a notícia que o Robert Downey Jr. vai interpretar o Victor Von Doom nos cinemas? Cara, eles vão ter a audácia de fazer o Victor Von Doom ser uma variante do Homem de Ferro. Mano, até falar isso em voz alta me dá nojo. Eu sinto um pouco de enjoo, falando sério. Vocês têm noção do quão degradante isso seria pro personagem? Cara, na moral, eu prefiro 1000 vezes, bilhões de vezes, as desgraças que eles fizeram com o Victor Von Doom nos filmes do Quarteto Fantástico. E olha que aquelas desgraças eram muito ruins, era uma parada de tipo de... Tem gente que olha o Victor Von Doom hoje e acha que ele tem poder elétrico. Tem noção disso? Mas ainda é melhor do que pegar e transformar esse personagem lendário, literalmente o maior vilão que já existiu nos quadrinhos, na merda de uma variante de um personagem que, se não fosse a existência dos filmes, ninguém nem lembraria o nome. Vocês têm noção que o Homem de Ferro, se não fosse os filmes, seria um personagem de classe B da Marvel? Ninguém nem mesmo lembraria a existência dele, cara. Sabe o que é mais merda ainda? O Robert Downey Jr. vai entregar muito, porque, cara, ele é ridiculamente bom como ator. Sem dúvida alguma, um dos melhores atores que nós temos hoje em dia. Mas, mano, mesmo ele sendo quem é, e pelo histórico dele no CM, eu repito e digo sempre, ele não deveria jamais nem ser citado ou cogitado como Doom. Cara, chega a ser patético pra mim pensar que eu vivo num planeta onde isso vai acontecer, onde Victor Von Doom vai ser uma variante do Homem de Ferro. Ah, meu Deus do céu. Victor Von Doom vai ser uma variante do desgraçado do Tony Stark. Você tem noção do quanto que o Tony teria que lutar e se esforçar pra ser 25% do que o Doom é? Mano, anos e anos antes do Tony ter feito a primeira armadura, antes dele criar a Mark I do Homem de Ferro, dentro dos quadrinhos, o Victor Von Doom já tinha feito os Doombots, que na época da Guerra Fria, sem sacanagem nenhuma, na época da Guerra Fria, anos e anos, quase 2 décadas antes da primeira armadura do Homem de Ferro ser feita, os Doombots já tinham mais tecnologia que a Mark III do Homem de Ferro, se não mais. Detalhe, tá? O Victor não era nem adulto quando isso aconteceu. Ele ainda era adolescente, estava na faculdade, e esse era o trabalho secundário dele. Era realmente o trabalho secundário dele, cara. O trabalho de segundo período dele. E no trabalho de segundo período dele, ele fez uma armadura, entre aspas, né? Fez robôs mais avançados que o Homem de Ferro. Sabe as inteligências artificiais que o Tony Stark fez, principalmente nos filmes, pelo menos? Tipo o Jarvis, ou a Sexta-feira, ou até mesmo o Ultron dos filmes. Então, imaginem que as IAs feitas pelo Doom não só superam um pouco as do Tony. Não. Elas superam séculos a do Tony. Um Doombot, que é em essência uma inteligência artificial, é tão absurdo, ainda é tão absurdo, que às vezes um Doombot não sabe nem saber se ele é o Doom de verdade ou não. Tem noção que é tão perfeita a IA do Doom que a IA não sabe se ela é o Doom ou não. Tipo, ela age perfeitamente igual ao Doom. Ela tem criatividade, ela pesquisa por conta própria. Mano, é ridículo, cara. Chega a ser uma comparação pra mim. Tipo, uma IA do Doom é você pegar um computador da NASA. Uma IA do Homem de Ferro, principalmente dos filmes, é o iPhone 3, tá ligado? Mano, um Doombot, um robô do Doom, tem criatividade. Vocês entendem o quão ridículo é isso? Eu vou explicar de um jeito aqui. Digamos que o Doom tá ali querendo dormir, por exemplo. Mas enquanto isso, ele deixa o Doombot dele ligado. Então, na hora que o Doom acordar, o Doombot já vai ter descoberto coisas novas pra ele e o Doom vai saber, vai estudar depois. Tem noção que o cara tem conhecimento infinito, o cara tem possibilidade infinita com um robô que pensa como ele mesmo. Um robô que age como ele e não sabe nem mesmo se ele é o de verdade ou não. Cara, é difícil de explicar o quão ridículo em questão de nível de tecnologia isso tem que ser. Mas
Acho que vocês tiveram uma noção básica. O UCM tá querendo pegar o cara que solou, repito, solou o ser que por décadas foi a segunda criatura mais poderosa de toda a Marvel, sendo esse o Beyonder pré-retcon, só na base da inteligência durante as Guerras Secretas originais, e transformar esse cara na merda de uma variante do cara que literalmente foi obliterado por um hit kill de um golpe do Thor no Arco do Cerco. Vocês estão querendo pegar um cara que no Daily Basis enfrenta o Galactus e transformar ele numa variante de um cara que perde pra um hit do Thor. É sério. É muito sacanagem com a minha cara, mano. eu fico incrédulo até agora que isso realmente vai acontecer. E cara, se eu ignorar o meu instinto e falar que o Doom não vai ser transformado numa variante do Tony, sabe outra coisa que sem dúvida alguma vai acontecer? O Doom não vai estar como ele deveria, pois o Robert Downey Jr., por mais bom ator que ele seja, repito, ele é um ator incrível. Ele é um ator de um tipo de papel só, um tipo de papel específico, e eu garanto que o Doom foge muito desse papel. Se você pegar para avaliar pelo menos 95% dos filmes, dos maiores filmes onde o Robert Downey Jr. realmente aparece, né, como ator importante, você vai ver que ele praticamente é o Tony Stark em todo outro filme, só que com outra skin. Os trejeitos, as piadinhas e até mesmo o jeito de se comportar, de andar, de se mexer, são sempre idênticos, cara. Ele não é o Robert Downey Jr. interpretando o Tony Stark. Ele é o Robert Downey Jr. interpretando o Robert Downey Jr. Sempre idênticos. Sherlock Holmes, Dr. Dolittle e em todo o resto, sempre ele não consegue fugir do Tony. Porque ele é o Tony. A única vez que ele fugiu um pouco do Tony foi agora em Oppenheimer, mas sendo 100% sincero, em algumas horas, se você olhar com atenção, você ainda consegue ver ele fazendo literalmente a mesma cara que ele faz quando ele fazia com o Tony. Principalmente naquela cena do tribunal, ele fica igual ao Tony, cara. Pra mim, o Robert sofre da mesma síndrome que o Johnny Depp, de ser um ator incrível, mas ele tá preso em um personagem e não consegue fugir dele, e nem acho que vai conseguir fugir algum dia. Então, vocês já podem esperar o Doom fazendo piadinha e sendo praticamente o Tony Stark, mesmo que ele não seja. Ele vai ser o Tony Stark do mal, e no máximo usando magia, se eles quiserem adaptar um pouquinho bem, pelo menos. Mas bem, é isso. A minha opinião e a apreensão como fã, praticamente obcecado pelo Doom. Mas me diz aí na sua opinião, o CM vai realmente estragar o Doom, ou eu só tô sendo pessimista mesmo? Eles vão fazer bem feito? Bem, 100% bem feito, eu já sei que eles não vão, né? Porque ele não tá nem moreno, como ele deveria ser. Afinal, o Victor Von Doom é descendente de ciganos, lá da Romênia, naquela parte da Romênia. Ele vem de origem cigana, então ele deveria ser mais ou menos da cor de um grego, assim, da vida, sabe? Mais moreninho, mas não negro. Mas cobrar fidelidade de aparência de personagem hoje em dia já é pedir muito, né? Faz anos que ninguém liga pra isso na Marvel, né? Mas seja o que for, eu espero ver vocês em breve num clima bem melhor no meu vídeo sobre a história de Elden Ring, que eu já tô fazendo. Eu só parei porque realmente isso aqui era mais urgente, né? Então que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.